dia! Sejam bem-vindas às nossas manhãs com devocional, oração e café. Eu já tô com o meu aqui, ó, quentinho, passadinho na hora, fresquinho. É tão bom, né, a gente acordar com aquele cheirinho de café da casa, né? E outro cheiro também que consome a gente é aquele cheirinho de pão, né? Quando a gente tem uma padaria perto de casa, ou quando a gente está chegando na padaria que tem aquele cheirinho de pão quentinho saindo do forno, é tudo de bom, né, gente? Então sejam bem-vindos às nossas manhãs com devocional, oração e café. E a gente vai continuar o nosso tema da semana, que é processo de aprendizado. E hoje é 6 de dezembro, então bom dia para você. Vamos começar? Eu separei alguns versículos aqui que fica em Isaías 55, do versículo 6 até o 11. Vamos ler rapidamente? Só um minutinho. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Amém. Que passagem maravilhosa, né? Essa passagem ela retrata muito a nossa limitação, né? Os nossos caminhos são diferentes do caminho de Deus. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. Esses versículos mostram quanto nós somos limitados e que servimos um Deus ilimitado, um Deus tão grandioso e que para Ele não há impossibilidades. Às vezes nós planejamos algo, mas Ele tem outros planos, tem outros caminhos. Por isso que eu digo, sempre pergunte, sempre faça a prova com o Senhor para que você esteja na mesma direção que Ele tem um propósito para você. Porque às vezes nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos sonhos, mas será que são os mesmos sonhos que Deus tem para nós? Será que vale a pena lutar tanto por algo que Deus não está naquilo? Então é importante que você coloque diante de Deus os seus objetivos para que Ele dê a resposta dele para você. Essa passagem também retrata o processo de aprendizado, né? Ela fala da semente que é lançada e ela faz o quê? Ela vai brotar para que dê a árvore, para que dê o fruto, né? Para aquilo que ela foi designada para fazer. A chuva, quando desce do céu, ela rega a semente. Então ele fala da palavra. A palavra de Deus, ela não volta para ele vazia. O que eu estou falando aqui, eu estou lançando a palavra dele. Nunca, jamais ela irá voltar para o Senhor. Ela vai fazer o propósito para qual o Senhor deseja, né? Então não depende de mim, só depende de Deus. O meu trabalho é só falar a palavra. O restante, todo o resto, não o resto que a gente fala meio que, quando a gente fala o resto é meio que a sobra, mas não, todo é Ele que faz. O único trabalho que a gente tem é de falar da palavra de Deus. Então ele fala de processo, sabe? Tem gente que não gosta de fazer o processo. Tem gente que gosta de pular etapas. O processo ele é cansativo, ele é chato, ele exige da gente disposição, ele exige da gente atenção, ele exige da gente domínio próprio, equilíbrio, paciência principalmente. Porque muitas vezes a gente quer logo avançar o processo, né? Por exemplo, na academia. Por que muita gente para de frequentar a academia? Né? Paga a academia lá no início do ano e não frequenta. Né? Não frequenta como deve frequentar a academia, porque é o processo é chato, ele é doloroso, né? Quando você começa a ir uma semana, seu corpo ele sente isso, começa a ficar dolorido para você, aí na outra semana você já não vai, né? Ou então você vai com menos frequência.
Muita gente para de frequentar a academia por causa do processo. Ou mesmo para de cuidar da sua alimentação, porque a academia ela é só um passo para você que de repente está obeso, você que está fora do seu peso, né, sobrepeso. A academia ela é só um passo, porque na verdade você começa aqui na alimentação. E se você não consegue mudar a sua alimentação, você precisa já ir para uma outra parte, que já é uma terapia, né, fazer um tratamento, porque tudo é aqui na nossa mente. Né? Se você, por exemplo, tem uma coisa que eu nunca consigo terminar de fazer, sabe o que é? Terminar de ler um livro. Eu não gosto de ler livros. Eu descobri que eu gosto de um certo tipo de livro, um certo tipo de literatura. Não é qualquer coisa que ou não é qualquer coisa não, mas não é todos os livros que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de ler histórias da Bíblia. Ler histórias que envolvem a Bíblia, alguma coisa que venha historicamente, geograficamente. Eu gosto de entender essa parte. É uma coisa que eu gosto mesmo de estar lendo. Mas, por exemplo, romance, ação, aventura. Então, eu aprendo muito pelo ouvir. Então, eu vou ouvindo, eu coloco a Bíblia em áudio para eu ouvir. Alguma pregação, algum estudo, e aí eu vou anotando. Então a gente precisa se conhecer para saber qual é a área que a gente se encaixa mais, né? Antigamente a gente falava assim que eu não gosto de matemática, então é essa matéria aí que você tem que estudar mais. Hoje não é mais assim. Se a pessoa ela tem mais aquela habilidade para tal matéria, é nessa matéria que você tem que focar, né? Que você tem que aprender cada vez mais, porque é essa matéria que vai te levar a realmente o seu propósito, aquilo que você vai querer fazer no futuro. Daí antigamente não, eu não gosto de história. Então vai ser nessa matéria que você vai precisar estudar mais. Não é mais assim, né? Então agora a ciência, né? Os estudos, a metodologia, tudo muda, tudo evolui. A gente, claro, isso melhora muito o nosso sistema de nos conhecermos, né, de nos adaptarmos e da gente melhorar cada vez mais. Então, como eu estava falando, nem todo mundo gosta de fazer o processo. Muita gente desiste no meio do caminho ou mesmo nem inicia, né? Quando a gente fala de alimentação, eu gosto de falar sobre isso porque é a área que eu atuo, né, e que eu tenho base e que eu sei que também é uma das áreas que as pessoas mais têm dificuldades. A gente vê isso estatisticamente mesmo, nos estudos aí. E aí a gente vê quando a pessoa precisa mudar de alimentação, é muito doloroso, né? É muito difícil para a pessoa mudar aquilo que ela passou a vida inteira fazendo errado, né? E aí ela tem que enfrentar um processo diferente, né? E é chato, é difícil e é demorado. Até você se acostumar com essa sua nova rotina, é um processo, né? Então, para tudo na vida existe um processo. Quando você vai se casar, já está na hora de você casar. Você conhece uma pessoa, né? Você namora com ela, você tem que conhecer ela, você tem que conviver com ela, né? Para saber se realmente ela é aquela pessoa que você imagina ser. Vocês trocam informações e aí, depois de um tempo, vocês formam uma aliança que é para casar. Então é um processo. E aí, depois do casamento, demora um tempinho, vocês têm filhos, tem a criação de filhos. Então é um processo necessário na vida do ser humano. Todo ser humano quer ter uma pessoa para amar, né? Quer ter alguém com você, para perto de você, para que você possa se sentir amado. Para você se sentir amado, querido. Deus diz, né, não é bom que o homem esteja só. Então é bom a gente ter alguém ali para envelhecer juntos, para estar junto, conversar, até brigar, né? É bom uma briguinha de vez em quando, né? Ficar chateando o outro. Irmãos são assim, irmãos ficam brigando, mas se amam. Aí, gente, eu quero reler esse versículo aqui. O 6, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Isso é processo, né? Clamem, busquem enquanto pode achar Deus, Ele ainda está aí, né? Dando oportunidade para você. Ele diz assim, ó,
Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isso é processo. Volte-se para Deus. Você se voltar para Deus, se você está numa vida difícil, não é de uma hora para outra que a sua vida vai mudar. Isso é um processo e que você respeite isso, né? Quem nunca errou, quem não se arrepende de algo que fez e gostaria de voltar, como eu estava falando ontem, no tempo e fazer diferente. Mas o que esse erro reflita, né? Reflita o que isso trouxe de benefício para você ou de malefício que você não quer mais repetir isso, né? Então que essa seja a lição para você. Amém? E é isso, que Deus nos abençoe, porque passar pelo processo não é algo fácil, né? Não é algo que a gente deseja passar, mas é necessário. Se a gente quer crescer, se a gente quer mudar, se a gente quer evoluir, é necessário passar por um processo na vida. De repente você está passando por um processo de emprego, um processo de amizade, um processo de relacionamento. Então respeite esse processo e aguarde a resposta do Senhor, porque certamente Ele vai lhe dar. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse momento, Senhor. Alcança os meus amados irmãos, Senhor. Passar por processo não é fácil. Muitas vezes a gente não quer, a gente já quer logo o resultado final, Senhor. Mas que a gente possa aproveitar cada detalhe do processo, respeitar ele, ó Deus, e que ele seja de grande aprendizado para nós. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos dá um coração ensinável, Pai, para obedecer aquilo que Tu queres para nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre os nossos olhos para Te vermos, ó Deus, nos detalhes, e que a gente possa refletir as Tuas vontades, meu Deus, que a gente possa fazer aquilo que Tu queres pra gente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amanhã a gente volta com mais. Amanhã eu tenho uns segredinhos aqui para mostrar para vocês que estão dentro da palavra de Deus sobre esse negócio de processo. Inclusive alguns profetas do Senhor, algumas pessoas que Deus escolheu, passaram por processos bem dolorosos. Até amanhã.